Olá a todos, eu sou Ivan. Eu estou aqui hoje para dar a segunda aula do curso de LT Spice que o INPET está ofertando. Essa aula aqui vai ser sobre o tópico 2 que nós separamos na apostila. Se vocês quiserem ler lá, é o capítulo 2 sobre simulações. Eu vou dar sobre esse capítulo porque ele é complementar ao primeiro, que é de montagem de circuito, e eu vou começar aqui mostrando como simula e as edições que você precisa, que você pode fazer para melhorar o resultado visual e tudo mais, as ferramentas que você tem para obter os dados na simulação. Bom, antes de mais nada, você pode vir aqui no Simulate, clicar em Run, você vai ver aqui que não tinha o comando aqui para você definir como vai ser a análise do seu circuito. Você pode fazer uma análise em frequência, que é o diagrama de Bode e tudo mais. Você pode fazer a varredura DC, análise de ruído, ponto operacional, mas eu vou trabalhar com o transiente. Tem um capítulo só sobre os tipos de análise, que é para mostrar como faz cada um e tudo mais. Sobre o tema delas é adequado para você definir como você vai analisar o circuito. Aqui eu vou simplesmente mostrar as ferramentas lá dentro da simulação, já definido o estilo, o tipo de análise. Vou mostrar as ferramentas da simulação. Aqui, quando você clica em Run e tem o comando definido, aparece isso aqui. Na aula passada já tinha mostrado isso aqui, mas eu vou complementar algumas coisas que eu precisava mostrar. Primeiro, como você mede? Para você medir, você precisa vir aqui, no lugar em que você quer medir, perceba que esse nó aqui é apenas um único nó, e você pode medir a tensão que está aqui. Quando tem esse símbolozinho, parece um pouco com o medidor de um multímetro, né? Ele mede a tensão. Se você clicar com o botão esquerdo, ele vai aparecer. É uma tensão CC, né? Uma tensão de corrente contínua. Ela tem um valor definido aqui, mesmo que varie o tempo, ela não varia o seu módulo, vê que é uma linha reta, uma função constante. Se por algum acaso você quiser medir a corrente, você tem duas opções. Você pode vir aqui no componente, clica com o botão esquerdo, tá vendo? Esse símbolo mudou, o cursor do mouse mudou de símbolo, olha só. Eu clicar com o botão esquerdo, vai aparecer a corrente ali em amperes, 9,8 miliamperes. Veja que o eixo está do lado direito, porque estou medindo duas variáveis diferentes. Se eu colocasse aqui para medir, aqui não tem como medir outra tensão, mas se eu colocasse um outro nó, alguma resistência aqui no meio, clicasse, ele ia aparecer baseado nesse eixo esquerdo aqui, porque é a variável da tensão. Eu falei que tinha duas opções, eu medi a corrente no resistor. Perceba que aqui a variável está explícita, corrente do resistor, I de R1, enquanto aqui o V estava do nó 1. Se você vir aqui e colocar o nome, por exemplo, O, para esse nó, eu vou ter que clicar para fazer a simulação novamente, porque sempre que você fizer alteração aqui, você pode alterar o circuito como quiser, mas não vai alterar aqui na simulação, você tem que simular de novo. Olha só, aparece V de O, que é o nó, né? Ele vai indicar o nó que você está analisando, seja para corrente, seja para tensão. O que acontece? Às vezes você quer saber a corrente em um ramo, e não no componente específico. Se você quiser saber a corrente total que tem aqui, você não poderia colocar isso aqui dessa forma, a menos que você quisesse colocar um resistor, sei lá, de 0 ohms para medir nele, você poderia fazer isso. Seria uma alternativa inteligente, mas você não precisa ir tão longe. Se você apertar Alt, olha só, ele muda o símbolo. Ele te permite medir essa corrente, que ele mediu a corrente que, por sinal, você poderia até medir no V1 também. Mas isso serve para qualquer ramo. Você pode vir aqui, colocar aqui para medir a corrente. Aqui está vendo que a corrente é 10 miliamperes, essa corrente vermelha. Inclusive, ele mediu ela como menos IV1, porque se eu colocar V1, olha só, ele vai medir para baixo. Aí ele criou aqui essa nova reta aqui indicando a corrente nesse sentido que está apontando a setinha. Quando eu apertei o Alt, ele colocou a corrente indo para outro sentido. Por isso que essa corrente aqui, e menos IV1, embora ela seja contrária à corrente que está indo do V1, na tensão V1 aqui, ela tem um sentido positivo, porque é realmente o sentido que a corrente está indo. Eu vou apagar isso aqui, você pode vir aqui no Cut, como você faz normalmente. Tirar todas essas coisas. Vou tirar essa corrente aqui também. Existe uma outra coisa que você pode medir, que é a potência. Você vem aqui, em cima de um componente, precisa ser em cima do componente, você clica em Alt, vai aparecer esse termômetro aí,
você pode vir aqui e clicar para medir. Vai aparecer ali o eixo. Tá menos 100 miliwatts, que é a potência. Inclusive, se eu clicar aqui, ele apareceu inclusive aqui que a tensão V do nó zero multiplicado da corrente do V1. Aqui já apareceu da corrente do R1. Laranja é o de baixo, negativo. Clica aqui na corrente, ele clica e ele cria outro eixo. Olha só, ele tem 3 eixos agora. O eixo da esquerda, o eixo da direita e o eixo também da esquerda, mas está mais para cá, que é o da tensão. Aí você tem que avaliar que tipo de variável que é qual aqui para definir qual o valor que você quer, baseado no gráfico. Bom, tirando isso aqui, eu vou criar uma função um pouco diferente para poder mostrar umas coisas. Vou clicar aqui, ver se acho que um K tá bom. Isso aqui vai criar uma tensão senoidal, vai gerar uma onda. Olha só. Gerou uma onda, que é um sinal da tensão em corrente alternada. Não vou fazer as medições de novo aqui, não só mexer. O que eu vou mostrar para vocês é um pouco diferente. Primeiro, você pode aproximar, vamos supor que você quer analisar essa função mais de perto. Você pode fazer isso aqui. Você vai avaliar, você sabe que o pico está no 10, né? Mas suponha que você colocou a função com outros parâmetros. Existem outras formas de colocar a tensão ou a corrente. Aliás, a corrente, inclusive, você não tem como saber. Você vai querer saber o pico, você vem aqui e dá um zoom dessa forma que eu mostrei. Para voltar, você pode clicar com menos ou você pode clicar no Full Extents. Full Extents vai da mesma forma que é o Zoom to Fit. Deixa eu colocar de novo aqui. Aliás, deixa eu pegar pegar a corrente. Vem aqui, dá zoom. Zoom de novo. Dá para você achar aqui onde está indo cada. Olha só a diferença, né? Parece igual, parecia um em cima do outro, mas você vê que tem uma diferença minimazinha aqui. Você pode ir dando zoom para ver essas coisas. A hora que você quiser voltar, você vai no Full Extents, no Zoom to Fit também, faz a mesma coisa. O que mais você pode fazer aqui? Você pode vir aqui nos eixos. Eu vou alterar para mostrar uma coisa. Você pode, por exemplo, colocar aqui no 12. Veja que ele ampliou o eixo. Se eu vir aqui e colocar Auto Range Y-Axis, ele vai diretamente para o pico. Ele volta para o pico da função. Deixa eu clicar aqui no menos. Aqui ele aumentou os eixos, né? Ele aumentou o maior e o menor valor do eixo Y. Se eu clicar no Full Extents, ele volta. Se eu clicar no Auto Range Y-axis, no caso seria para você redefinir automaticamente o eixo Y, ele vai mudar de novo a simulação para esse formato aqui, em que o maior valor da tensão no eixo aqui é o pico da função. Vai ser o maior pico, no caso, né? Uma outra coisa aqui, eu estava esquecendo até de comentar isso. Na aula passada eu mostrei essa ferramenta aqui chamada Tools, e mostrei que você poderia mudar as preferências de cor. Só que eu só mostrei o esquemático. Lá na apostila eu coloquei os dois juntos. Eu coloquei isso aqui nessa parte porque é mais adequado. O que você pode fazer aqui? Você pode, por exemplo, editar a cor do plano de fundo. Olha só, você pode deixar isso aqui vermelho. Assim como no caso do esquemático. Mas o que eu queria falar de mais importante não era bem isso. Até porque isso aqui a gente já viu no outro. Funciona de forma similar. Você pode vir aqui e mudar, por exemplo, o V3. O V3 aqui está no vermelho. Vou mudar isso aqui para uma outra cor. Amarelo tá bom. Perceba que não mudou em nada, né? Se eu vim aqui e medir a corrente no capacitor, ele gera a onda amarela. Por que isso? Quando você vem aqui em Color Preferences e Waveform, você está definindo qual a cor de qual sinal você vai dar. Por exemplo, aqui é o V3. Por que V3? Porque o V3 é o terceiro sinal que você decidir medir na simulação. Pode ser corrente, não precisa ser tensão, tá? Aqui está V3, mas corrente, tensão, potência, o que for. Se for o terceiro que você mediu na ordem de medição, ele vai aparecer amarelo. Aqui é o quarto, aqui é o quinto. Isso define o quê?
né? Toda vez que você vai medir alguma tensão ou corrente, a ordem das cores é sempre a mesma. O primeiro que você vai medir, no caso aqui está alterado já, mas o primeiro que você vai medir vai ter sempre a mesma cor. O segundo que você vai medir, se não me engano era vermelho, ele também vai ter sempre a mesma cor. O terceiro também. Isso aqui permite que você edite essa ordem de cores ou mesmo a cor da ordem. Você pode definir a cor que você quiser aqui para o próximo sinal que você medite ter a cor que você deseja. Isso aqui é uma função bastante interessante, porque pode, por exemplo, evitar que dois sinais, apesar de que aqui o próprio sistema já coloque eles distantes, mas tinha aqui um antes que era azul, eu mudei ele, e se ele ficar duas tensões azuis, mesmo que a cor seja diferente, tem até um azul claro aqui, isso pode ficar ruim para a simulação. Então é bastante importante você saber mexer com isso aqui. Deixa eu tirar esse corrente do C1 aqui, para ficar menos bagunçado. Ó, eu coloquei um em cima do outro aqui. Os dois valores são bem parecidos. Então, os sinais de onda ficaram próximos. E isso fez com que uma onda ficasse mais ou menos apagada na sombra da outra. Como você faz, por exemplo, se você quiser representar isso aqui, mesmo você sabendo que as duas ondas são iguais ou que são quase iguais? Você pode vir aqui com o botão direito e clicar em Add Plot Pane. Para que serve isso? Você vai criar um outro painel e você pode colocar esse valor que você medir em cima. Ó, você tem duas formas de onda, você pode ver as duas, porque estão em painéis diferentes. Você pode criar mais de um gráfico, mais de um espaço para gráfico. Você pode vir aqui e adicionar mais, olha só. Vem aqui, vai medir a corrente, ele já vai direto, ele preenche aqui diretamente. Isso aqui é bastante importante, é bastante útil também. Você pode vir aqui e deletar o painel. É bastante útil para você melhorar a organização das suas simulações. Se você tiver que reportar, por exemplo, enviar para o professor, ou mesmo para sua observação pessoal, é bastante interessante você ter como colocar mais de um painel para observar os sinais em lugares distintos, não ter que ficar congestionando. Né? Você vê que quando eu media a tensão, a potência, ficava dois eixos aqui, podia ficar confuso para o gráfico, você pode colocar ele em cima tranquilamente. Outra coisa que é útil, inclusive é que eu vou ter que definir, deixa eu tirar isso aqui daqui, e esse painel também, para poder ficar mais fácil de enxergar. Você pode adicionar, por exemplo, um trace, né, uma reta aqui. Se você quiser adicionar ele, você pode adicionar tanto isso aqui, olha só, gerou uma reta que o valor dele é igual ao do eixo x, né, ele forma uma reta, uma função linear, uma função de identidade, para ser mais exato, o y é igual ao x, mas você não precisa ficar preso nisso. Por exemplo, você pode tirar o tempo, você pode colocar um trace que é um valor constante. Pode colocar aqui 9 volts. Olha só, ele ficou uma reta e no valor 9. Aqui não está dando para mostrar, mas suponha, por exemplo, que eu coloque aqui, eu vou ensinar como edito isso aqui agora. Se eu colocar aqui o tick de 1, vamos tirar essa parte da forma de onda daqui. Acho que agora vai. Ah, lá foi. Ele está com a reta, o trace, né, que está bem no 9, no valor de 9 volts, porque foi definido para ficar assim. Você pode criar um sinal, não é bem um sinal, na verdade, você pode criar uma medição ali no simulador, no visor do simulador, conforme a função que você desejar. Ali eu coloquei time, você pode colocar uma outra função em função do tempo, você pode colocar outra variável aqui que não está aparecendo, você pode colocar, por exemplo, algo que é bastante interessante também, ver O, vai ser O porque é a mesma tensão para tudo, mas poderia ser V eu teria que definir o nó que está ali no resistor, e posso colocar aqui a corrente que está no resistor também. Olha só. Eu coloquei tensão dividida pela corrente que passa no resistor. Isso gerou uma linha reta que, coincidentemente, é igual à resistência em R1. Isso aqui é o eixo, né, direito medido em quiloohms
porque é exatamente essa unidade de volt dividido por ampere. Ou seja, aqui eu consegui um gráfico que mostrasse o valor da resistência R1. Você pode fazer isso para várias coisas. Poderia colocar V vezes I, que seria a potência e tudo mais. Você pode fazer várias coisas diferentes, colocar várias funções diferentes para medir coisas diferentes aqui no simulador. Poderia colocar, por exemplo, fazer isso agora, não, mas colocar isso aqui dividido por essa coisa aqui. Existem mais de uma coisa que você pode fazer com o Trace, que é uma ferramenta para você criar um gráfico aqui parecido. O que mais? Eu estava falando dos eixos, né? E eu mesmo mostrei sem querer aqui como funciona, sem dar uma explicação direta. Você clica com o botão direito no eixo, aparece a variável que você está medindo. Você pode mudar isso aqui, você pode colocar, por exemplo, coloquei aqui a tensão VO, e aqui como eu cliquei exatamente na tensão VO, para medir, né, o gráfico anterior, ele formou uma linha reta, uma função identidade, cada ponto é igual no eixo x e y. Né? Eu poderia fazer isso com qualquer outra tensão ou corrente, posso mudar para o que eu desejar aqui. Vamos voltar para o tempo. Você pode mudar aqui qual que é o primeiro que vai aparecer, o primeiro ponto aqui, né, do eixo X, o right é o último, é o que você definiu na função do transiente, e aqui o tick é a taxa de variação, né, de um ponto para o outro, de 0 para 0,5 milissegundos, tem 500 microsegundos. Você pode mudar isso aqui a seu bel prazer para representar melhor ou pior a função, da forma que você desejar. Aqui no eixo Y é a mesma coisa, só que eu não posso mudar o que está sendo medido, porque é você que define quando você clica aqui para medida. Uma coisa legal que você pode fazer também é colocar a taxa em logarítmica, que é útil para o diagrama de Bode. Por exemplo, para o diagrama de Bode. Né? Mas isso tem o gráfico da análise de frequência. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. Eu mudei para 9, agora voltou para 2 a variação, mas eu vou botar em menos 10 porque, na verdade, eu vou clicar no Auto Range para voltar com o máximo e o mínimo. O mínimo também posso. Se você mudar aqui, colocar um mínimo maior do que o mínimo da função, ele vai ficar encoberto. Que é exatamente isso que importa aqui. Muito bem, as últimas coisas que ficaram faltando, embora não seja nem de longe menos importante, é o cursor. Eu vim aqui e clicar com o botão esquerdo em cima da variável que eu estou medindo. Pode, se tiver uma corrente, por exemplo. Eu já veio medindo também. Vou botar o do IC. Clica aqui com o botão esquerdo, ele troca. Eu vou tirar isso aqui daqui. Isso é uma chatice do LT Spice. Você clicar aqui, só que você tem que clicar exatamente no que você quer mexer, que é no simulador. Se você clicar aqui no esquemático, mesmo que você clique aqui para cortar, ele não vai aparecer nada aqui, porque você está alterando no draft, né, no esquemático. Então clica aqui e clica para você alterar. Vai ficar assim, para não ficar igual. Pode clicar aqui no V0 e gera um cursor. Para que serve isso aqui? Aqui no lado do canto direito você vê, você tem um medidor que indica exatamente o ponto que os eixos aqui pontilhados estão se encontrando. A horizontal mostra o eixo X, né? O ponto no eixo X e o ponto no eixo Y, que nesse ponto está mostrando uma tensão de 87 milivolts. E uma horizontal não, né? O ponto está no ponto 2.498. É mais ou menos como um 2.5, né? Porque é aproximado aqui, você não vai conseguir editar, né? Não adianta você clicar aqui sendo edita, você só pode mudar isso aqui, vindo aqui nos pontinhos, na hora que aparecer o número, que é o número do cursor, né? Que apareceu, clica com o botão esquerdo e arrasta. Você vai editar como você pode colocar onde você quiser. Você pode colocar aqui no ponto
no pico. Só que aqui, para você achar o pico, você teria que vir aqui e dar um zoom. E ali ia procurar quanto que está o maior valor. Olha lá, 9,99. Acho que aqui tá bom. Tem até maior. Bom, vamos parar aqui. Beleza, você achou aqui o ponto que você acha que é o maior que você mediu. E você conseguiu colocar o cursor aqui. O que você pode fazer, por exemplo? Você pode anotar esses valores ou você pode clicar com o botão direito e vir em Draw. A opção Draw, que significa desenhar, permite que você desenhe qualquer coisa que você quiser. Você pode vir aqui e colocar uma flecha indicando, você pode colocar um texto, escrevendo alguma coisa no gráfico, pode colocar uma outra forma geométrica, só que o que eu recomendo melhor é o Cursor Position. Olha só, ele já aparece direto onde o cursor está. Se você clicar para colocar uma flechinha, ele vai desaparecer onde o cursor está. Olha só, vou exemplificar. Você clica aqui, clica em Arrow, por exemplo, você vai clicar aqui, o cursor sumiu. E você não quer isso. Se você quiser medir onde o cursor está, vai colocar uma setinha, colocar os valores também. Você poderia fazer isso manualmente, mas daria muito trabalho, porque você não vai saber onde o cursor está mais quando você clicar para adicionar a setinha. Então, melhor você fazer mesmo. Olha só, você pode mexer o cursor, que ele não vai mudar ali, ele vai fixar o ponto em que ele estava. Bem no Flow Extends aqui, você pode fazer isso com o outro também. Vem aqui, acha um ponto, clica com o botão direito e clica para marcar o posicionador do cursor. É um marcador que chama isso ali. Quando você não tiver, né, você pode vir aqui e clicar com X aqui para tirar o cursor. Se você não tiver, ele não vai aparecer essa opção de marcar o cursor. E essa opção é exclusiva de quando você está com o cursor ativo. Inclusive, o único jeito de marcar o cursor não é só clicar, quer dizer, não há só um jeito de você ativar o cursor. Você pode tanto clicar com o botão esquerdo, quanto você pode clicar com o botão direito aqui e colocar aqui para colocar 2 cursores, por exemplo. Clica com o cursor com o nominho 2. Aí você pode alterar também a cor. A cor é definida no começo, mas você pode... Amarelo não, já tem, né? Clicar aqui, sei lá, verde, escuro. Ele vai alterar, mesmo depois de ter sido adicionado. Você pode alterar depois de ser adicionado também. Você não precisa alterar sempre com a ferramenta Tool, com Color Preferences. Não precisa ser antes de colocar o gráfico. Então, você pode alterar depois também. E aí fica mais ou menos assim. Você pode clicar aqui quantas quiser, pode editar para colocar um cursor, pode marcar o ponto, pode alterar as cores, ou dar zoom, pode alterar a proporção e tudo, e pode criar mais painéis também. Bom, esse vídeo, essa aula aqui também fica por aqui. Esses são os 2 primeiros capítulos do LT Spice, são as ferramentas básicas que você precisa para usar esse software e também para entender as outras aulas, né, que vão explicar mais sobre o que eu não falei aqui, que eu disse que seria em outras aulas. Tipo, os sinais, né, você clica com o botão direito aqui, aparece um monte de tipos de forma de fonte de tensão, tem isso para corrente também. E também tem algumas aulas sobre os componentes, que eu falei que tinham muitos. A gente aborda alguns principais aqui, que são os mais usados nas disciplinas de engenharia elétrica, de circuitos, eletrônica e digital também. É mais ou menos isso. Agradeço a todos pela atenção.